Bíblia em Daniel, capítulo 9. Semana passada nós falamos sobre Daniel olhar para a Escritura e ele ser visitado por um anjo, e esse anjo falar com ele sobre o princípio da oração dele, que foi enviada a ordem para que esse anjo viesse e falasse com ele. Então hoje nós vamos analisar que oração foi essa de uma pessoa tão amada pelo céu. Que oração foi essa que fez com que a terra movesse por meio de alguém que desceu do céu? A oração de Daniel mobilizou a ação dos anjos. Atraiu a ação dos anjos para a terra. Como é importante quando nós, como filhos de Deus, nós buscamos esse aprendizado em orar. Quando nós verdadeiramente buscamos aprender a falar o que Deus quer ouvir. Uma coisa muito interessante que eu estava meditando esses dias aí, de madrugada, é que nós às vezes fazemos coisas, dizemos coisas, pensamos coisas, das quais aprovamos, das quais gostamos, mas não passa em nossa mente se Deus tem gostado, tem aprovado. Como é importante você poder falar na linguagem de uma pessoa, não é verdade? Às vezes você chega num país diferente, é tão ruim quando você não sabe nada da língua, não é verdade? E você vai ter que se virar com gestos. Deus também tem uma linguagem própria dele. E é muito importante quando eu e você, como filhos dele, nós sabemos falar com Deus dentro da linguagem dele, dentro do contexto que ele quer. Que ele quer ser ouvido. Mas ele quer ser ouvido dentro de um contexto. Eu quero que você leia comigo Daniel 9, último texto da oração de Daniel. Daniel 9, 19. Ele termina a oração assim. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. E age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Podemos assentar. Você vai analisar nesta noite que na oração de Daniel havia muitas situações inteligentes. Daniel era um homem inteligente. E havia muitas situações em Daniel, na oração dele, que fazia jus a tudo aquilo que ele tinha vivenciado diante de Deus. As minhas e as suas orações, elas devem conter a minha história e a sua história. A minha oração não precisa da história de fulano, de Beltrano, não. Ela precisa conter a minha história. Mas não a história que eu acredito, não a história que eu quero que os outros acreditem, não a história baseada em rudimentos mentirosos, mas a história verdadeira. A minha história é verdadeira. A principal exigência de Deus na minha oração é que eu tenha consciência da minha história. Quando Salomão fala com Deus sobre a construção do templo, ele diz assim: Senhor, quando o teu povo orar nesta casa, conhecendo a maldade do próprio coração, ouve. Uma das necessidades e exigências da oração é essa ótica ampla e verdadeira que eu e você temos que ter. Muitas vezes você vê pessoas orando com palavras repetitivas. Ela ouve muitas pessoas orar e as pessoas dizem coisas e elas apenas repetem. E qual é a diferença da oração e da reza? A oração, ela tem personalidade. A oração, ela tem essência. A oração, ela tem verdade. A oração, ela é, nas palavras, ela é contada uma história. Nós, por meio da nossa oração, nós contamos a história. Reportando a Deus o passado, o presente e fazendo menção do futuro. Toda oração que soluciona, ela tem o passado, o presente e o futuro. E é isso que nós precisamos entender. Porque existem pessoas que oram e elas falam apenas do presente. Porque eu estou sofrendo, porque a situação está difícil, porque eu não aguento mais. Tá. Outras dizem apenas do futuro.
Ó Deus, quando o Senhor fizer. Ó Deus, quando eu estiver. Ó Deus, quando eu puder. Outras se reportam apenas ao passado. Senhor, eu fui ferido, machucado, eu tenho muito trauma. Deus sabe o que eu vivo, é por causa daquilo. Então o que nós precisamos entender, que a nossa oração é feita no presente, com uma memória emocional do passado e com a esperança no futuro. Essa é a oração perfeita. É a oração que quando ela entra diante de Deus, ela entra com robustez, com condições de subir e de ficar. Porque a oração que se faz apenas no presente, ela volta para o meu seio, ela volta para o seu seio. A oração que é feita no passado, ela é apenas lamento, tem que ser feita num divã. A oração que é feita no futuro, apenas cria em mim expectações falsas, como um dia eu vou ter, um dia vai acontecer, porque Deus falou, não, Deus não falou, quem falou foi você. Porque quando eu faço a minha oração e quando eu estou mencionando o futuro, eu estou mencionando o que Deus vai fazer, respaldado no meu presente. E com a minha memória do meu passado. Então a minha oração, não sei se você está entendendo o que eu estou explicando. Então a minha oração é cheia de fé. Por quê? Porque eu estou fazendo uma oração que ela tem passado, presente e futuro. Ou como os sistemáticos querem, passado... Pastora, a senhora falou passado aqui, então faz aqui, tá bom. Passado, presente e futuro. Deu para você entender? Então a minha oração ela tem que ser assim. Por quê? Porque quando ela chega no céu, ela precisa ter um corpo, uma essência. E quando Daniel ora, ele vai simplesmente contar a história. Ele fala do passado, ele fala do presente e ele fala do futuro. Vamos começar. Primeira situação que ele fala sobre... No versículo de número, vamos lá, Daniel capítulo 9, versículo de número 3, ele diz assim, quando ele descobre que era 70 anos, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum, saco e cinza. Olha a oração dele, oração é o que eu faço. Qual a diferença da oração e da súplica? Vou explicar. Por favor, me dê um copo de água. Pelo amor de Deus, eu estou morrendo de sede. Eu venho de um deserto. Faz 3 dias que eu não bebo água. Se você não me der essa água, eu vou morrer. Isso é súplica. A súplica é quando você aborda a sua necessidade na íntegra. É diferente de oração. Daniel não só orou, ele colocou diante de Deus tudo aquilo que estava dentro dele com desespero, com a sua integridade emocional. Então ele ora, suplica, e aí a Bíblia diz que ele jejua. Por quê? Porque a abnegação do corpo faz toda a diferença. Aí ainda diz a Bíblia assim, e saco e cinza. O saco era para reportar a pobreza. Então ele tinha vestes reais, porque segundo o homem. Então ele tira aquela roupa e se veste de saco, para reportar a condição emocional que ele estava. E as cinzas era para humilhar-se. Jogava cinzas na cabeça para dizer o quanto ele estava humilhado. Por quê? Porque a oração que ele ia fazer exigia aquilo. Ele não estava fazendo uma oração de gratidão. Ele não estava fazendo uma oração de louvor. Ele não estava fazendo uma oração de festa. Ele estava fazendo uma oração porque ele leu na Escritura que os 70 anos de cativeiro era 70 anos onde Israel ficaria na Babilônia e retornaria para Jerusalém, e o templo seria restaurado, e aconteceria um novo tempo. Então o que ele queria? Ele queria que aquilo acontecesse, e ele sabia que a oração ia fazer o quê? Ali tem a vontade de Deus, mas a vontade de Deus precisa da minha oração. E ele leu que haveria profetas em Israel, na Babilônia de Israel, que iriam profetizar. Então ele resolve orar. Ele vai orar por quê? Porque ele sabe que o céu trabalha. Só que o céu precisa que a terra faça oração. Você tem feito oração por aquilo que você quer? Não, pastora. Eu fico ansioso, eu desenvolvo
doenças, eu fico perturbado, eu fico desesperado, mas é a oração que resolve os nossos problemas. Você percebeu qual é o hábito dos crentes? Eles ficam desesperados, ficam angustiados, ficam tristes, abatidos, mas não oram, sendo que a oração é que vai trazer a solução. Quando você ora, você tem paz. Olha para o seu irmão, vê se ele é da paz. Quando você ora, você tem paz, né? Você confia. Você fala com quem te ama. E você fala com quem você ama. A Bíblia diz assim, no versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia. Primeira parte da oração de Daniel que eu quero falar com você, é um homem que conhece a Deus e que fala de Deus para Deus. Você já falou de Deus para Deus? Você percebeu aqui a logística da oração dele? Ele fala sobre uma coisa que ele ia precisar, sobre a aliança que Deus tinha feito. Pastora, mas isso aí não soa como... Não. Ele simplesmente diz a Deus o seguinte, ó, no versículo 4. E confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande. Por que um Deus grande? Diferente da pequenez humana, que não se contamina com a pequenez humana. Aí o crente vai orar, ele olha para Deus como Deus estivesse muito importado com a queda dele, com a debilidade dele, com aquele pensamento. Ele mistura tudo. O seu Deus é grande, e Ele é tão grande que Ele é misericordioso para entender a sua pequenez, a sua humanidade, a sua fraqueza, a sua falha. Agora, se você chega diante de Deus como culpado, que eu saiba, todas as pessoas que chegam diante de um juiz, ela chega dizendo que ela é inocente. É ou não é? Agora, quando a pessoa chega diante do juiz e fala assim, ó, eu quero que o senhor me dê 50 anos de sentença. O juiz fala, você já facilitou meu trabalho. O que ele diz? O Senhor é grande, nós somos pequenos. O Senhor é grande, Deus é grande. Eu sou pequena, você é pequeno, mas Deus é grande. Deus, Ele é maravilhoso. Então, quando você chega diante dEle, a primeira coisa que você tem que ver é essa grandeza. A primeira atribuição que você tem que olhar falando, Deus é grande. Deus se é para Ele fazer alguma coisa, Ele é grande. Se é para Ele perdoar um pecado, Ele é grande. Eu sou pequeno, eu sou humano. Eu sou detido em minha pequenez, mas o meu Deus é grande. Aí as pessoas chegam para Deus como se estivesse chegando diante de um ser humano. Ser humano que rotula, ser humano que julga, ser humano que patenteia a dor do outro com condenação. Não, o nosso Deus é grande. Então quando nós chegamos diante dele, ele diz assim, olha, Senhor, Tu és grande e tremendo. Quando ele diz que Deus é tremendo, diz que Deus, Ele gosta de fazer coisas grandes. Tu és tremendo. O Senhor gosta de fazer coisas grandes. O Senhor gosta de ser Deus. Tu és tremendo. Não tem palavras para expressar. Aí ele continua dizendo que guardas a aliança. O Senhor é guardador da Tua palavra. E o Senhor tem uma palavra para este povo. E Ele diz... E a misericórdia para que os que te amam. O Senhor é Deus de misericórdia para quem te ama. Você ama a Deus? Então Ele é Deus de misericórdia. É ou não é? Você sabe o que significa isso? Sei, pastora. Tá. Você sabe no âmbito humano. Porque uma coisa é um ser humano ter misericórdia do outro ser humano. Agora outra coisa é esse grande Deus que você serve ter misericórdia de você. Aí já é outro assunto. Aí ele diz assim, olha, para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele diz, Deus, eu vou falar um pouquinho sobre o Senhor. O Senhor é guardador de aliança, o Senhor é grande, o Senhor é Deus de misericórdia. Daniel sabia quem era Deus. E quando ele falava com Deus, ele não olhava para Deus dentro dos seus critérios, dentro da sua miséria, dentro da situação que ele estava vivendo. É um erro muito grande quando você vai orar, você querer deter Deus dentro dessa pobreza, dessa mediocridade, dentro dessa necessidade. Você tem que conseguir sair daquela situação e olhar e dizer, Deus, o Senhor é muito grande. Ele sabia que ele precisava de algo muito grande. E algo muito grande, somente um Deus grande. Você crê que o seu Deus é um Deus do impossível? E Ele é.
Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que molda, Ele é o Deus que muda, Ele é o Deus que faz milagres, é o Deus que opera maravilhas. Só que muitas vezes você se vê tão abatido, tão ensimesmado, tão cego diante de tanta situação, tão vencido. Às vezes você olha para algumas pessoas, elas estão vencidas, porque lutaram e morreram na praia, porque não acreditaram no poder de Deus, porque confiaram na força do braço, e então houve decepções, ilusões, então estão abatidas, caídas e prostradas. Mas quando você vê alguém cheio de esperança, olhando para Deus e acreditando que Deus pode, que Deus é e que Ele faz. Essa foi a primeira parte da oração dele, ele conhecia Deus. Versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão. Se eu preciso de perdão, eu vou falar com o dono do perdão. Deus é o dono do perdão. Deus é o dono da misericórdia. E é nele que você deve confiar. E é ele que você deve reportar. Todos os dias precisamos ser perdoados. Por coisas que fizemos e coisas que não fazemos. Por pecado e por omissão. Todos os dias nós precisamos contar com a misericórdia de Deus dentro do nosso contexto humano. Então Daniel sabia que o Deus que ele servia, que é o mesmo Deus que eu sirvo e que você serve, que é o dono do perdão, é o dono da misericórdia. Daniel não fazia isso baseado numa situação omissa que ele estava a fim de fazer, não. Simplesmente ele estava falando com Deus e pedindo a Deus que Deus se voltasse para Israel de uma maneira favorável. Ele estava conquistando o coração de Deus. Você sabe uma das pessoas que sabia conquistar o coração de Deus quem era? Moisés. Moisés era um homem que sabia usar as palavras certas, no momento certo, na hora certa. Quantas vezes Moisés viu Deus com planos de destruição? Com planos, e Moisés conseguia reverter a situação. De que maneira? Sabendo usar as palavras certas. Sabendo usar uma boa metodologia de oração. Conhecendo Deus. Por isso que quando você conhece a Deus, você sabe conversar com Ele, você sabe usar as palavras certas, você sabe oferecer o que Ele quer. Tudo que Deus queria de Israel era o arrependimento. Tudo que Deus queria de Israel era o reconhecimento. E ainda é o que Deus quer de mim. Deus quer o meu arrependimento, a minha veracidade, a minha verdade. Deus não quer que eu viva fugindo ou viva de enganos, não é nada disso. E no versículo 9 ele diz assim: o Senhor é o dono do perdão, é o dono da misericórdia. Então eu estou feito, eu estou no ganho. Versículo 14, e agora ele falando sobre Deus. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecestes a sua voz. Ele estava dizendo o seguinte: olha, em mim neste momento não existe amargura, não existe porquês, não existe cobrança, eu sei porque a coisa deu errado. Existem muitas pessoas que elas pecam no início da sua oração. Porque, Senhor, eu não plantei, eu não fiz nada para merecer isso, pronto. Ele está dizendo que é vítima, e que existe um culpado, e que Deus está junto com o outro, está comunado com o outro. Se existe uma coisa que, como crente, você deve colocar como fita de sua honra, é dizer: jamais, quando eu passar por uma dificuldade, jamais eu vou dizer: por que, Senhor, eu não aguento, o Senhor, porque não é justo, porque eu não... Nunca, porque eu pertenço a Deus. Então tudo que acontece comigo tem um propósito excelente, sobrenatural e maravilhoso, e vai resultar para o meu bem. Nunca. Toda vez que você estiver passando por uma situação árdua, saiba, Deus está trabalhando para que aquilo aconteça. E Deus não está fazendo festa porque você está sofrendo. Ele está sofrendo junto com você. Se está doendo em você, também está doendo em Deus. Porque Ele está nos ensinando, Ele está nos moldando.
Quando Daniel diz no versículo 14, o Senhor é justo. E aquilo que aconteceu conosco foi porque nós não obedecemos. Existe uma ação humana aí que repercutiu nessa situação. Porque o Senhor nada tem a ver com o nosso sofrimento. O Senhor só está nos ensinando. Só nos ensinando. Porque se o Senhor nos tivesse deixado em Israel, nós teríamos sido consumidos pela idolatria. Mas o Senhor nos trouxe para a Babilônia para limpar a idolatria de nós. Quantas vezes Deus me leva para o vale, te leva para o vale, para limpar aquilo que iria nos destruir, para acabar, para eliminar aquilo que ia acabar conosco. Diga para o seu irmão, diga, Deus quer por fim aquilo que quer acabar com você. Existem muitas coisas que querem acabar conosco, quer que eu diga? Letargia, morosidade, ilusão, preguiça, soberba, arrogância, nervosismo, ira. Quantas coisas querem acabar conosco? E aí? Ignorância, que é uma coisa que mais acaba rapidamente com relacionamentos, com pessoas. A ignorância, pessoas que não entendem que precisam aprender, que precisam ouvir. Então Deus precisa encontrar uma maneira para que nós sejamos livres daquilo que vai acabar conosco. Porque Deus está vendo lá na frente. Eu não estou vendo. Quando o Senhor Jesus disse em João 15, que quando Ele vê um raminho bom, fértil, Ele vai podar, para que o ramo dê mais fruto. Então se Deus te poda, é porque você é um bom ramo, é um ramo frutífero, é uma terra boa, que vai produzir. Então o que Ele faz conosco? Ele nos exorta, nos repreende, e havia essa compreensão em Daniel. Ele diz muito claramente no versículo de número 14, o Senhor é justo, e permite esse cativeiro, para que nós pudéssemos despertar e acordarmos para aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida. Quando a gente tropeça, a gente acorda. É ou não é? E é sempre para melhor, né? Uma coisa é quando você tropeça sem Deus. Uma coisa é quando você é acordado para o pior. Outra coisa é quando você tropeça para acordar para uma nova realidade, para mudar, para melhorar, para poder sondar as coisas de um ângulo correto. E esse era o Deus que Daniel servia, que era o mesmo Deus e o mesmo Deus seu. Agora vamos falar sobre a verdade. Daniel era um homem verdadeiro. No versículo 5 ele diz assim: pecamos, passado, e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Pastora, eu nunca mais lembrei do meu pecado, por isso está pecando de novo. Os nossos erros, eles servem de memorial. Hoje não mais com lástima, não mais com culpa. Hoje não mais, mas quando você dobra o joelho e lembra dos seus erros, que poderiam ter sido fatídicos, que poderiam ter sido fatais na sua vida, e você dobra o seu joelho e você faz a oração de agradecimento do livramento, e você faz a oração de gratidão pela mão forte, poderosa de Deus, e você ali chora, compungindo a sua alma, dizendo: Deus, se o Senhor não tivesse intervido, se o Senhor não tivesse... E aquilo sobe diante do Senhor como aroma, como cheiro de inteligência, como cheiro de sabedoria, como cheiro de alguém que sabe que não pode mais. E Daniel sabia que Deus gosta de oração assim, de orações que nós falamos do nosso passado, que nós reconhecemos o quanto nós erramos, o quanto nós falhamos, mas de uma maneira celebrativa, mas de uma maneira grata pelo livramento. O diabo tem procurado fazer com que as pessoas se esqueçam de seus erros de uma maneira nociva. Eu nem quero lembrar do que eu fiz. Eu quero lembrar do que eu vivi, não todos os dias, mas de vez em quando o Espírito Santo me fizer lembrar do quanto eu falhei, do quanto eu errei, do quanto que havia ignorância em mim, do quanto eu quase pus a perder tudo, para que o meu coração se compunja, para que as minhas cadeias ou cercas limitadas que vai impedir a minha alma de projetar ilusão, de projetar pecado, sejam levantadas novamente.
Quando você lembra o que você fez, quando você lembra aquilo que você foi capaz, e você olha naquela pessoa, você diz: Deus, eu não me reconheço lá. Eu não sou aquela pessoa. E naquele momento seu coração enche de gratidão. Quem poderia ter feito essa mudança, essa transformação? Quem poderia? Quem poderia? E aí você olha e diz: Deus, se o Senhor transformou aquela pessoa nessa, o Senhor pode transformar essa naquela. Todos os sonhos, objetivos, buscas. Então Daniel reconhece sim o que fizeram. No versículo de número 5 e no 6 ele diz assim: nós não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, nós rejeitamos as tábuas de salvação. Como é importante você reconhecer todas as vezes que você não aceitou ajuda. Você consegue enxergar a ajuda que Deus te dá hoje? Então, existem pessoas que não conseguem. Elas estão diante da ajuda, e elas não conseguem entender. Ali está o bote salva-vidas, não quero. Ali está um pequeno barquinho, não quero. O que você quer? Eu quero um grande iate. Espera aí, o Senhor está mandando resgate. Não é o que você esperava, mas é um resgate para você sair daquela situação. Daniel reconhece todas as vezes que Israel recebe oportunidades e rejeita e não quer. Aí ele continua dizendo assim no versículo 6: que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Quer dizer, todos ouviram a verdade. Nós não somos inocentes. Diga para o seu irmão, diga: você não é inocente. Quando eu erro, o primeiro jogo da minha alma e da sua também, quando você erra, é dizer assim: eu não tenho culpa. Não, nós temos culpa. Nós somos culpados. Certamente nós que somos filhos de Deus, nós ouvimos falar, não digo pessoas que nunca ouviram o Evangelho, que chegaram para Jesus, mas nós que estamos, nós temos a Escritura, nós temos a Palavra, e nós não somos inocentes. Nós temos a Palavra nas nossas mãos. E a Palavra do Senhor diz: examinai as Escrituras, examinai as Escrituras, examinai as Escrituras. E ele olha e diz assim: Senhor, nós rejeitamos o que o Senhor nos ofereceu. Deus oferece inúmeras ajudas para mim e para você. Todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Só que muitas vezes nós rejeitamos. Muitas vezes nós ficamos cegos, preferindo as nossas reações, as nossas atitudes, aquilo que achamos que é certo. E ele continua dizendo no versículo de número 13, ele diz assim: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Ele confessa a dureza. Você percebeu a confissão no que se baseia? No versículo 5, ele diz: pequei. Como é difícil as pessoas chegarem a uma conclusão: eu errei. Eu errei. Arrogância, soberba, os enganos, muitas vezes têm impedido muitos crentes de dizer: eu errei, eu falhei, eu pequei. Qual o problema? Nós somos humanos. Somos humanos. Às vezes nós gostamos tanto de acertar, que quando a gente erra, a gente não quer entender, aceitar. Mas a gente erra. Você erra, não erra? Erra ou não erra? Ou será que é só eu que erro? Você erra? Então, custa reconhecer isso. Custa. Custa. Quantas pessoas têm uma dificuldade enorme de reconhecer o erro? Ele diz no versículo 5, nós pecamos, cometemos iniquidade, fomos rebeldes, nos distanciamos dos seus mandamentos. No versículo 6, Senhor, nós rejeitamos a ajuda. Aquela pessoa que está ali do teu lado querendo te ajudar, aquela situação querendo te ajudar, a palavra querendo te ajudar, a igreja, os anjos, Deus, o Espírito Santo. Nós, muito mais do que eles, somos alvos da misericórdia, da ajuda do Senhor. Mas quantas vezes nós temos virado as costas para aquilo que seria a solução para o nosso problema?
Estamos tão adequados às dores, ao sofrimento, que preferimos isso do que ajuda. Aí ele diz assim no versículo 14, Senhor, no versículo 13, ele diz assim, está escrito na lei que todo esse mal veio porque nós não arrependemos, nós fomos duros de coração. Nós não nos convertemos, nós não nos aplicamos à verdade. Quer dizer, ele reconhece a dureza. Você já reconheceu na sua vida seus exageros? Nas suas orações você reconhece, Senhor, me perdoa, exagerei. Senhor, me perdoa, eu equivoquei. Senhor, me perdoa, eu estava errando o foco. Não, o que as pessoas fazem? Porque eu estou sofrendo, porque eu estou massacrado, porque eu não tenho saída. Que tal nós olharmos para uma outra ótica? Não é essa oração que Deus quer que nós façamos, essa oração de masoquistas, que olham apenas para o seu sofrimento. Deus, porque eu já sofri muito passado, porque eu... Não, não é assim que Deus quer. Deus... Eu tenho sido duro, eu tenho sido rebelde, Deus, eu tenho sido ignorante, Deus, eu tenho falado demais, Deus, eu tenho agido de uma maneira impetuosa, Deus, tá, eu sofri isso aí, fui traído, eu fui enganado, Deus, mas eu trabalhei para que isso acontecesse. Muda a sua oração, não ore como o diabo quer que você ore. Por quê? Pastora, que oração que o diabo quer que eu ore? O contrário da de Daniel. Ó Senhor, como eu estou sofrendo. Senhor, eu fiz tudo de melhor, eu fiz tudo de bom, eu tive boa intenção. Senhor, a minha vida é sempre sofrimento mesmo. Essa é a oração que o diabo quer que você faça. Mas a oração que Deus quer ouvir é essa. Senhor, tá, aconteceu, mas eu tive participação. Eu estava equivocado, eu estava mal focado, eu estava caminhando numa direção de perdição e destruição. E o Senhor me acordou, me despertou. Olha só, uma oração que olha para aquilo que Deus está fazendo, que olha para o livramento, e não que fica orando só para o seu lado, é porque eu perdi, porque eu estou sofrendo, porque eu fui traído. Não, Senhor, eu não fui traído, o Senhor me acordou. Ó a diferença da oração. Senhor, eu não perdi, eu fui livre. Um dia eu orei ao Senhor e disse assim, Senhor, eu perdi, Pai. Era uma pessoa, o Senhor falou, você perdeu? Eu te livrei dessa pessoa que estava te prejudicando, que era um escorpião. Eu te livrei, você está falando que você perdeu. Espera aí um pouquinho. Então nós precisamos mudar o foco da nossa oração. Não sou eu, é aquilo que Deus quer fazer com aquilo que está acontecendo conosco, que é o importante, que nos leva a uma situação futurista, que nos faz arrojar-nos para aquilo que está diante de nós. Porque se eu ficar, porque eu estou sofrendo, porque fizeram, porque isso, porque aquilo é o passado, é o que está... Não, agora, Senhor, a minha oração do presente, qual é? Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito. Deus, eu sei que o Senhor quer me ensinar alguma coisa. Deus, eu quero aprender. Deus, eu não quero ser uma pessoa mimada. Deus, eu quero entender. A sua oração com respeito ao passado. Deus, eu me lembro o quanto eu errei, o quanto eu falhei, por eu não te ouvir, por eu não querer falar a verdade para o futuro. E eu sei que o Senhor vai fazer, porque eu agora estou dizendo que o Senhor quer ouvir. E a minha palavra, a minha oração unida à sua palavra é que vai fazer a diferença. Não é isso? Que é ligado na terra, ligado no céu? Aí ele diz assim, Senhor, porque nós fomos duros, não obedecemos. Versículo de número 7, ele começa a falar sobre a consequência. Ele diz assim, Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Senhor, o Senhor é correto sempre, verdadeiro sempre, mas eu sou muito confuso. Ô Senhor, nós sabemos e não fazemos, queremos, mas não batalhamos para isso. Se você for analisar bem de perto uma pessoa, bem de pertinho, mas bem, sabe aquela lupa? Aí você pergunta o que ela quer. O que você quer? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Aí você olha o que ela está fazendo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí você fala, não, mas peraí. Ele quer isso, mas faz isso. Não, coisa de maluco. Coisa de doido, é insanidade. Eu quero alcançar. Mas está trabalhando, está lutando? Eu quero vencer, mas está sendo humilde? Está... abnegando, peraí, o que eu quero tem tudo a ver com o que eu faço. Se você quer uma coisa e você não trabalha nela aqui, você é maluco. É ou não é? Peraí. E você acha que vai alcançar quando? Quando você vai alcançar?
O que eu quero tem tudo a ver com aquilo que eu trabalho. O que eu quero? Eu quero aquilo. Tu tem que ter tudo a ver com isso. O que ele disse? No versículo de número 7. Pertence à justiça, mas a nós a confusão, como hoje se vê. Tá aí, Senhor, tá na cara. Tá para todo mundo ver. O que tá para todo mundo ver? Ah, pastor, as pessoas têm olhado a minha sabedoria, o meu posicionamento, a minha garra, a minha valentia. Não, pastor, as pessoas têm visto a minha confusão, a minha morosidade, o que é que as pessoas estão vendo? E que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Precisamos de um espelho para enxergarmos. Por exemplo, eu estou te vendo claramente, mas eu não estou me vendo. É isso que Paulo tenta nos ensinar. Que nós precisamos ter essa ótica interna, para que nós possamos nos enxergar. E ele diz, Senhor, como hoje se vê, não precisa esconder de ninguém. Aos homens de Judá, versículo 7, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto, aos de longe, em todas as terras por onde tens lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Senhor, tem consequência. Tem consequência. Tem ou não tem? Pastora, por que existe a lei consequencial? Porque nós somos seres humanos. E nós precisamos da consequência. Porque a consequência é a única maneira de nos ensinarmos. De nós aprendermos. A consequência é real e ela existe. Pessoas que não desfrutam da consequência da maneira adequada nunca aprendem. Próximo versículo, versículo 11. Também falando da consequência. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Qual é a pior maldição escrita na Bíblia? Pior maldição que escreve na Bíblia, qual é? Qual? A pior maldição escrita na Bíblia, é fácil. Inferno. Essa é a pior maldição que a Bíblia escreve. E ele diz assim, nós transgredimos, por isso a maldição veio sobre nós. Está escrito. E não está escrito na palavra do Senhor sobre inúmeras maldições que acarretam sobre aqueles que não, sobre aqueles que fazem, sobre aqueles que ficarão de fora. Os avarentos, os adúlteros, os mentirosos. Peraí, eu adultero, então a Bíblia está falando que eu vou ficar de fora. Ou eu minto, eu sou avarento. Pessoa lá no inferno, ele adulterou um monte e eu fui só avarento. É isso que as pessoas não conseguem entender. Que existem pecados que ferem Deus. Tanto o adultério quanto a avareza fere Deus. Pastora, por que a avareza fere Deus? Porque Deus é bom. Deus nunca foi avarento para contigo. Então a avareza fere o princípio de Deus. E é por isso que acomete tal maldição. É isso que nós precisamos conhecer. Conhecendo Deus, você consegue se nortear. O que ele diz? Senhor, tem consequência, porque estava escrito. E nós não atentamos para aquilo que estava escrito. Tudo que está acontecendo comigo hoje estava escrito. E eu não atentei. Existem pessoas que estão sofrendo situações hoje porque não deram valor ao que estava escrito. Versículo 12. Ele diz assim, e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Você acha que realmente nunca se tinha feito tão mal como se fez em Jerusalém? Havia. Houve coisas piores do que tinha acontecido. Mas quando a gente confessa um pecado, a gente nunca fala. Aquele lá, Senhor, está fazendo pior que eu. Senhor, o que eu fiz não foi tão sério assim não, viu? O que eu fiz não é tão grave. Quando você está arrependido, o primeiro sintoma que você fez, eu fiz a pior coisa que um ser humano podia fazer. A primeira sensação que o Espírito Santo dá é a gravidade sobre o ato, porque você pecou contra quem te ama, quem investiu tudo na sua vida. Então Daniel diz, nunca se fez coisa
tão pior em Jerusalém. Por quê? Porque quando você confessa um pecado, você olha para aquela falha e você se sente tão injusto, tão mal agradecido, tão ímpio, que não existe ninguém da face da terra que errou pior que você. Por isso que quando você vê um crente apontando o dedo, rotulando, você fala: esse não conhece arrependimento, esse não conhece o amor de Deus. Porque quem arrependeu-se de verdade, ele não tem a pachorra, ele não tem a coragem de olhar para uma pessoa e acusar, apontar o dedo e condenar, porque ele sabe o que aconteceu com ele, porque ele foi convencido pelo Espírito Santo, e o que ele fez foi a pior coisa que alguém pudesse ter feito na vida. Alguém pode dizer: não, mas a pior coisa foi ter matado o pai. Ele olha e diz: você não sabe o que eu recebi, o que eu recebi de Deus, o que Deus me fez. E ele sabe, ele é consciente de tudo aquilo que ele fez. Então Daniel reporta e diz: Senhor, não existe pior coisa que foi feita na terra, pior do que a nossa. O arrependimento é isso. E a oração precisa do arrependimento das coisas passadas, das coisas presentes, para que você possa mudar. Lá atrás você diz: eu fui negligente, eu fui omissa. Lá atrás eu não ouvi os profetas, eu não ouvi meus pastores. E aí está tudo de boa com você? Não. O seu arrependimento, a sua contrição, o seu trabalhar, a sua situação no peraí, deixa eu ver se existe coisas parecidas com lá atrás, deixa eu ver se eu só estou me escondendo dentro da igreja, deixa eu ver se eu estou me escondendo atrás de uma capa de coitadismo. Será que eu estou vivendo a minha consequência de uma maneira: eu mereço mesmo fazer o quê? Ou será que eu estou me posicionando e dizer: deixa eu ver se existe alguma coisa lá de trás que está sendo praticada de uma maneira diferente, com pessoas diferentes, com rações diferentes, mas que tem tudo a ver. Então o meu futuro vai ser igual ao meu presente, porque eu estou cometendo as mesmas coisas. Você quer mudar de vida? Você tem que mudar de atitude. Ninguém muda de vida se não mudar de atitude. Agora eu quero falar da adoração e terminar aqui. Ele termina a sua oração, eu quero terminar o último tópico da oração dele com a adoração. Ele confessa, ele fala da verdade, fala da consequência, e ele termina com a adoração. Ele diz no versículo de número 15: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tirastes o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Senhor, o Senhor fez, mas o Senhor ainda pode fazer. Sabe, tudo que Deus fez na sua vida é para que você tenha fé para que Ele continue fazendo. 16, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se da tua ira e do teu furor da tua cidade de Jerusalém, o teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio, uma vergonha para todos os que estão em redor de nós. Ele fala da situação. Ele diz assim no versículo de número 16, Senhor, aparta da tua ira a tua mão, a tua atitude, começa a volvê-la favoravelmente para Jerusalém. Por quê? Olha para a cidade que tu amas. Olha como ela está numa situação de opróbrio, numa situação de vergonha. Aí ele começa a virar a oração dele para a grandeza de Deus, para aquilo que Deus pode fazer. Aí ele diz assim no 17, agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração de teu servo. Quando você ora, você pode dizer essa frase? Ouve a oração da tua serva, aquela que faz tudo o que o Senhor manda. Ouça a oração de teu servo, aquele que faz tudo o que o Senhor manda. Ele diz, ouve a oração de teu servo. Aí ele diz assim, e as suas súplicas, e sobre o teu santuário, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Senhor, por amor do Senhor. Eu não estou te pedindo que o Senhor, não, eu estou pedindo por amor do Senhor. Pelo amor que o Senhor tem por Jerusalém, pelo amor que o Senhor tem pelo seu nome.
Aí ele continua dizendo: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças. Mas, que lindo que ele termina a oração dele, né? Senhor, eu não me baseio no que eu faço, eu não me baseio no que eu ofereço, eu não me baseio em quem eu sou, eu não me baseio, eu só me baseio em quem tu és. Verdadeiramente, Daniel sabia o que Deus queria ouvir. Quando você ora, não permita nenhuma empáfia, nenhuma soberba, nenhuma arrogância, porque eu faço isso, aquilo outro. Quando você se dobra diante do Senhor, não se dobre como vítima, dizendo eu faço tudo, ninguém faz nada. Não se prostre como uma pessoa, não, fala: Deus, eu estou aqui. Eu verdadeiramente, Senhor, não tenho feito nada. Eu, Senhor, tenho falhado e muito. Mas eu te peço, em nome de Jesus, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pelo teu grande amor, por aquilo que o Senhor tem sustentado, por aquilo que o Senhor tem feito até aqui, Deus. Não deixe, Senhor, com que o seu nome seja envergonhado. Você olha um homem que tinha uma posição no governo muito maior do que muitos, falando com Deus, humilhando-se diante de uma situação bem favorável, porque ele tinha uma situação muito favorável dentro da Babilônia. Mas o coração de Daniel era judeu. Eu sei que Deus tem te dado situações muito favoráveis. O Senhor tem te prosperado, te abençoado, te dado força, habilidade, saúde. Mas o seu coração é de servo, é ou não é? Então ore como servo. Não confunda as coisas. Ele podia dizer saco, cinza, jejum, súplica. Eu sou um grande homem na Babilônia. Minha situação favorável, Deus foi muito bom para comigo. Deus nos cerca de regalias, nos cerca de presentes, nos cerca de beneficências, mas o nosso coração ainda continua sendo coração de servo. O nosso coração ainda continua sendo coração dependente, coração que é cônscio de toda a nossa miséria, de toda a nossa pobreza e do quanto nós dependemos dele. Todos os dias está muito claro, quando você abre os seus olhos, a sua dependência dele. Você só acordou porque ele quis. Não foi por outra coisa. Não foi por outra coisa. Já houve casos de pessoas que morreram dormindo. Nós tínhamos um irmão aqui que a mãe morreu dormindo. Hã? Você só acordou porque Deus quis que você acordasse. Agora a questão é: o que Ele quer ouvir de mim? O que Ele quer ouvir de você? Qual é a oração que derruba principados? Qual é a oração que vence as trevas? É a oração que tem confissão. É a oração que tem verdade. É a oração que faz menção da consequência, como exortação, como vara de disciplina. É a oração que adora a Deus por aquilo que Ele é. E diz: tu podes, e eu sei que tu vais fazer. Não pautado no que eu sou, não pautado no que eu posso, mas em quem tu és. Essa é a oração perfeita. Aí o anjo diz assim: desde o começo, quando você começou a orar, eu fui enviado. A oração que move o céu e traz o céu para a terra tem verdade, tem confissão, tem comentários sobre as consequências e tem adoração. A oração que o céu quer ouvir é uma oração de alguém que vive no presente, que faz menção de um passado, de uma maneira fiz, fui, acabou, e de uma oração que fala sobre o futuro, mas fala sobre o poder de Deus, sobre aquilo que Deus, tu podes realizar os meus sonhos, porque podes contar comigo no presente. Eu queria, para terminar, fazer só uma pergunta para você. Você está no presente? Pessoas que se iludem do lado de fora estão no presente? Pessoas amarguradas, rancorosas estão no presente? Pessoas arrogantes, soberbas, abduzidas, que
acham que são, que não são. Eu acho muito interessante o que Paulo diz. Eu acho que isso é uma cajadada que mata. Ninguém pense além de si, senão segundo a fé que tem. Tem gente que acha, né? Eu sou poderoso, tenho, prego, falo, porque eu sou. Qual é o tamanho da sua fé? Esse é você. Hã? Você é alguém que está no presente? Consciente do que Deus está fazendo, consciente de como tem que orar, consciente do que tem que cair, consciente do que tem que se livrar, consciente para onde você está indo, o que está fazendo, qual é a obra do Espírito Santo. Este é aquele que está no presente. Digo, o presente é um presente. Pastora, como que a senhora fala isso, que o presente é um presente? Eu só estou sofrendo. Você não está sofrendo porque está acontecendo agora. Você está sofrendo pelo que aconteceu lá atrás. Aí você está sofrendo. Porque agora você está confuso, você está embaraçado, Deus está abrindo seus olhos, então você está sofrendo pelo que foi. Você não está sofrendo por agora, porque o que a Bíblia diz, que as coisas que vêm até mim, Deus me dá o escape. Não é acima da minha força. Então se você está sofrendo, estou sofrendo muito, pastor. Acredito, claro que eu acredito, mas não pelo presente, porque o presente é um presente. É ou não é? Hoje não foi um presente de Deus para você? Um presente. O sofrimento exacerbado por causa do passado. Mal administrado, mal adequado, mal. Eu quero que você feche os seus olhos. Você que estava cochilando, pode continuar fechando. Feche os seus olhos. Eu sei que às vezes, numa mensagem apenas, é meio difícil você aprender a orar. Você diz, pastora, quanta coisa complexa e complicada. Não é complicado. A oração que Deus quer ouvir de mim e de você, primeiro tem que conter a verdade. Quais verdades, pastora? A que Deus está te falando, a que o Espírito Santo está te mostrando. Não é verdade que você está vendo, mas aquela que Ele está te mostrando. Porque a verdade que você vê é que te fizeram mal. Senhor, me fizeram mal, me judiaram. Mas a verdade que Deus te mostra é que você tinha cadeias, você tinha grilhões. Essa é a verdade que Deus quer que você diga. A oração que Deus quer ouvir de você é a oração que fala sobre o seu pecado, sobre o seu arrependimento. É a oração que tem a contrição de um ser humano. Deus, me perdoe. Por meio da minha humanidade, eu tenho cometido falhas e erros, Senhor. Eu tenho exagerado em muitas coisas e sendo omisso em outras. Essa é a verdade. A oração que Deus quer que você faça é a oração que fala do futuro. Do Deus que trabalha diante de você. Deus, eu sei. Eu sei que eu não posso, mas o Senhor pode. Eu sei que eu não sou capaz, mas o Senhor é. Eu sei que o Senhor é Deus que faz valer as tuas promessas, guardador das tuas alianças. Deus, eu quero ser uma pessoa que eu ore no presente, lembrando do meu passado como um memorial de exortação, de cura e de livramento, e me reportando ao futuro, como Deus que está diante de mim. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão por todos os equívocos, por todas as vezes que oramos como fracassados, Senhor, dizendo que fizeram, que estou sofrendo, estou abandonado, ou às vezes quando oramos quando abduzidos, ó Deus, porque eu sei que eu vou, eu sei que vai, eu sei, nos perdoe, Senhor. Nós queremos sabermos orar, Senhor. Nós queremos aprender a orar. Nós queremos aprender a descansar na Tua palavra, Senhor. Deus, nós derrubamos as trevas e os principados por meio da oração correta, a oração certa. Ensina-nos a orar a nossa história. Daniel orou a história de Israel. Ensina-nos a falar, meu Deus, daquilo que o Senhor fez por nós, de todos os livramentos, de todos os episódios, Deus, excelentes, maravilhosos, de todo o resgate, para que a nossa alma se anime e recorde memória, Senhor. Jeremias escrevendo diz assim, eu trarei à memória tudo que me dá esperança. Quando eu lembro do perdão do meu pecado, isso me dá esperança. Quando eu lembro do meu resgate, isso me dá esperança. Do meu livramento, isso me dá esperança. Quando
orações que mobilizem anjos, orações, Deus, que faz o céu dar testemunho do amor do Pai, oração, Deus, que movimenta a terra, fazendo as coisas acontecerem. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje o Senhor vem abrindo todo o nosso entendimento, para que aprendamos a falar na tua linguagem e aprendamos a falar o que o Senhor quer ouvir. Eu quero que você se coloque de pé, que você diga assim comigo, com a sua mão no coração: Pai, em nome de Jesus, aqui eu vou enterrar todo tipo de oração de abduzidos, de derrotados e de infalidos. As minhas orações contarão a minha história, aquilo que tu fez, que tu faz e que tu vais fazer. As minhas orações terão passado, presente e futuro. Quando eu falar do passado, eu estarei mencionando o que o Senhor fez e ao mesmo tempo dizendo para minha alma o que não se deve fazer e levantando-a para confiar no teu grande amor. Quando eu falar do presente, eu vou falar da verdade, vou confessar os meus erros e arrepender-me do meu pecado. Quando eu falar do meu futuro, eu falarei das grandezas que o meu Deus, apenas o meu Deus, pode realizar. E quando eu terminar as minhas orações, a minha alma estará alicerçada, rudimentada numa fé poderosa, e todos os principados que estavam de pé, alimentados por uma oração surreal, por uma oração pessimista, confusa, equivocada, estarão destruídos, cairão por terra, porque eu aprendo a orar. Pai, em nome de Jesus, essa é a oração que destrói governos, que destrói planos de Satanás para com a minha vida. Então eu tomo posse de uma oração verdadeira, confessa, consciente e produtiva, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita para o alto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo sobre a sua vida toda reza, toda peste, toda praga de mortandade espiritual, tudo aquilo que são hábitos nocivos e ruins. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, que da sua boca flua, do seu coração flua um rio, que salte para a presença do Senhor, e que do seu coração e da sua alma saia palavras que agradem a presença do Senhor, que sustentem a tua história diante do trono de Deus. Em nome do Senhor Jesus, diga amém.